questionamento. Quando a gente pensa a respeito da nossa relação com Deus e com o sagrado, geralmente imaginamos que uma pessoa séria na sua fé é uma pessoa cheia de certezas, que não faz perguntas ou seja, o verdadeiro sábio espiritualmente é aquele que não pergunta, não questiona. Mas eu pergunto e eu questiono, será que é esse o caminho mesmo? Surpreendentemente, quando nós vemos as Escrituras, é interessante que o texto bíblico levanta uma série de perguntas que não são respondidas diretamente. É muito interessante, a Bíblia não é um livro somente de diretrizes e de certezas com esse perfil, digamos assim, cartesiano, mas ela levanta uma série de questões que quem está com a cabeça tão fechada nem é capaz de perceber. Quer ver uma coisa interessante? Primeira pessoa que perguntou para mim quem foi que criou as águas no começo de Gênesis foi uma criança, porque ninguém percebe que quando Deus vai começar a criar, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a criança perguntou, e as águas? Por que elas já estavam aí? Quem foi que fez? É interessante ver como o texto bíblico tem diversas questões que não são trabalhadas e respondidas ao sabor da razão. Mas a gente pode pensar, claro, são questões racionais, são questões profundas, mas não é bem assim. Quando a gente lê coisas como o livro de Jó, quando você lê o livro de Salmos, você tem o salmista, o nosso querido Jó, fazendo tanta pergunta complicada, e não é somente questão, digamos assim, de perfil mais técnico e racional, mas são questões existenciais, espirituais profundas que aparecem no texto bíblico e têm uma função absolutamente importante e significativa. E eu não sei, eu estou na dúvida, eu estou me perguntando, me questionando se eu deveria falar, se eu não deveria falar, e quando a gente lê Eclesiastes, então, uau, haja questionamento. A nossa era moderna, pretensa, acha que ela começou a fazer um monte de perguntas, como se ela fosse muito inovadora, nunca leram Eclesiastes para saber o que é questionamento de verdade. Por que é tão importante questionar? Primeiro, porque a gente admite a nossa limitação e a nossa finitude e cai a nossa máscara de pretenso conhecimento. Segundo, a gente admite a complexa realidade diante da qual nós estamos e encontramos o nosso lugar no mundo e no universo de maneira mais sóbria e humilde. Terceiro, nós entendemos que Deus nos deixou revelações muito definidas daquilo que é tão importante saber. Em outras áreas, Deus simplesmente deixa um espaço para que na caminhada da vida a gente venha a aprender a depender dele na nossa jornada de fé e de contínuo aprendizado. E finalmente, a coisa que eu acho mais interessante, Jesus sempre ensinava de um jeito a levantar perguntas. Ele nunca ia direto ao assunto, ele ensinava parábolas, assuntos assim que levantavam questionamento. E aí ele abria espaço e as pessoas faziam as suas perguntas. Por que isso é tão importante? Porque quem é sincero e está interessado, pergunta. Quem não quer nada com nada e cumpriu a obrigação religiosa, vai embora. O questionamento é a marca da sinceridade de gente, de fato, que está procurando por Deus. Faça as suas perguntas, questione à vontade e Deus abençoe a sua vida. Olá, seja bem-vindo a mais uma celebração da IBNU. Esse momento onde, apesar de estarmos fisicamente distantes, nós nos reunimos em vários lugares do mundo com o mesmo objetivo, que é aprender mais sobre o nosso Pai e agradecê-lo por quem Ele é.
Itaguaí, no Paraguai, numa missão, e temos alguns recados, alguns comunicados para vocês. Eu sou Maria Luísa, meu esposo Manuel. É a nossa primeira viagem missionária. Nós viemos para servir e recebemos muito mais do que nós poderíamos dar. Eu já fiz alguns videozinhos também, depois eu ponho no grupo. Perfeito. Não fica bem a gente passar bem o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Homem de Deus, homem de Deus. Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu fui lembrada do texto lá de 1 Tessalonicenses que diz: alegre-se sempre, orem continuamente. E para mim é tão bom ter um Pai, um Deus tão amoroso, que triuno, que a gente pode acompanhar, que a gente pode ter a companhia dele todos os dias ali com a gente, em situações boas, situações difíceis,
em todos os momentos. Ele está com a gente em todos os momentos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pela tua graciosa mão sobre nós, sobre o seu cuidado sobre nós, Pai, pelo seu amor sobre nós, Pai. Te agradeço por cada pessoa que está ouvindo a celebração hoje, assistindo a celebração hoje, Pai. Que o Senhor possa cuidar, colocar a tua mão nas necessidades de cada um, Pai. Sejam elas financeiras, físicas, de doença, emocionais, familiares, Pai. O que quer que seja, que o Senhor possa cuidar. Que tenha pessoas que possam abraçar essas pessoas com necessidades, Pai. Mas também, Senhor, eu te agradeço pelas tuas bênçãos derramadas sobre a vida de cada um que está aqui também, Pai, te ouvindo. Que alegria, Pai, a gente saber que o Senhor cuida da gente a levantar cada dia e saber que esse sopro de vida foi o Senhor que deu pra gente, Pai. Obrigada por ser Pai tão amoroso, triuno, que nos enche, Pai. Obrigada, Senhor. E te peço pela celebração, pela tua palavra, Pai, que possa nos encher, nos trazer à memória o teu amor sobre nós, Pai. É tudo que eu te peço, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Milagre.
Nós certamente temos muita coisa para agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus por tanta coisa boa e especialmente pela sua bênção, pela sua salvação, seu cuidado na nossa vida, Deus que cuida de todo o universo e não se esquece de nós. Mas quando a gente pensa sobre isso, né, essa questão da fé tão forte no coração, eu conheço muita gente que diz, olha, realmente a questão da espiritualidade é mais essa conexão mesmo, assim, cheia de vida, de energia no coração, esse negócio de ficar falando muito sobre doutrina e teologia não leva a nada. Mas será que é isso mesmo? Pois é, vou desafiar muita gente que pensa assim, porque sabia que a teologia, ela acaba definindo, determinando, encaminhando o nosso dia a dia. Então, para pensar sobre a influência da teologia no dia a dia, eu convido você a acompanhar comigo um texto de Marcos capítulo 12. Vamos pensar sobre a importância de estudar, conhecer, até porque estamos aí nos lembrando também do dia dos professores, os que gastam a sua vida para ensinar. Imagine o que é ensinar aquilo que tem a ver com o caminho de Deus para a nossa vida. Olhando para Marcos, capítulo de número 12, o segundo evangelho do Novo Testamento, nós temos o seguinte texto. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. É muito interessante ver o que Jesus vai nos apresentar aqui em Marcos capítulo 12. Para entender adequadamente esse texto, a gente precisa saber o que está acontecendo, quem é que está falando aqui e qual é o contexto dessa situação. Nos dias de Jesus, quando nós pensamos na realidade assim do contexto judaico do qual Jesus fazia parte, na verdade, esse mundo judaico era dividido em grupos, digamos assim, religiosos diferentes. Havia aquele grupo de judeus que estavam muito decepcionados com a religião institucionalizada, que estavam lá no deserto, como aqueles que estavam em Qumran. Muita gente associa diretamente aquilo que é chamado de essênios. Havia aqueles judeus que achavam que o caminho de Deus envolvia um enfrentamento direto dos romanos que dominavam a terra de Israel desde o ano 63 a.C. Esses judeus eram do grupo dos zelotes. Havia aqueles que estavam mais preocupados com o entendimento da lei e a prática da lei e eram minuciosos no seu entendimento, que eram exatamente
os chamados fariseus. E havia aqueles que estavam mais ligados ao templo, às cerimônias, aquilo que envolvia a realidade sacerdotal, que eram os saduceus. E é interessante a gente observar isso, né? Mas os saduceus acabaram trazendo algumas ideias assim meio distintas da maioria dos judeus, e entre elas uma dificuldade com a ideia de ressurreição. Inclusive, eles, de certa forma, estavam também contrários aos fariseus no valor que os fariseus davam à tradição oral, à interpretação que a tradição estava dando à lei. E a gente vê muitas vezes os fariseus numa espécie de confronto com Jesus, mas também os saduceus aparecem nesse cenário. E aqui a gente levanta essa grande questão que os saduceus apresentaram. E que questão foi essa? Eles chegaram ali na conversa com Jesus, né, e esse texto aqui em Marcos 12 também aparece no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus, e eles trazem uma conversa em torno daquilo que fazia parte, digamos assim, da lei de responsabilidade social familiar que havia no Israel antigo. Então, por exemplo, se uma mulher ficasse viúva, naqueles tempos antigos, numa situação difícil de sobrevivência, havia uma chamada lei do levirato, né, que é prescrita na própria Torá, na lei de Moisés, que dizia o seguinte: ela não deveria ficar desamparada e, portanto, o irmão daquele que havia falecido deveria se casar com ela. E assim ele perpetuaria o nome do irmão e também traria todo tipo de assistência necessária para ela. E aqui eles criam uma história que na verdade é uma história problematizadora. E quando eles contam a história, eles dizem para Jesus: olha, havia um, né, que se casou, aí ele morreu, depois morreu também o segundo. Então eles criam, né, uma história assim um tanto quanto inusitada, dizendo que 7 irmãos haviam morrido. E finalmente a mulher morre também, e aí numa espécie de ironia, de desprezo, de rejeição da ideia de ressurreição, né? E para a gente entender isso, porque como no contexto do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, se enfatiza muito a nossa relação com Deus e os seus princípios para viver adequadamente a vida aqui, eles então não queriam levar em consideração nenhuma realidade em relação ao mundo vindouro, né? O que é uma perspectiva limitada. Não é porque Deus nos dá instruções para viver uma vida boa aqui que a gente não pode, não deve pensar sobre a eternidade, sobre coisas ligadas ao espírito, à realidade escatológica. As coisas não estão em oposição, elas são complementares, mas os saduceus tinham um pensamento limitado. E do alto de uma pretensa sabedoria, quiseram, com muita ironia, vamos dizer, colocar Jesus numa situação difícil para, então, ironizar a ideia da ressurreição. Então, o que eles estavam dizendo é o seguinte: olha, esse negócio é tão complicado que se a gente pensar assim, a pessoa casou várias vezes e vai ressuscitar dos mortos, chega lá, ninguém sabe com quem a pessoa vai estar casada. A mulher tinha tido 7 maridos aqui, chega lá, na futura ressurreição, ela vai casar com quem? Então é muito interessante entender esse cenário. E a pergunta é: por que esse texto está aqui e qual é o sentido de toda a conversa? Aí a gente vai entender que as questões que dizem respeito ao sentido da vida, a razão de ser da experiência humana, que a gente chama de questões filosóficas, elas são questões inalienáveis, elas são inescapáveis, né? E, da mesma maneira, essas questões, à luz
da realidade do sagrado, da existência e da revelação divina também são inescapáveis. Então, mesmo que a gente tenha lá um pouco de preguiça, mesmo que a gente, quando comece a pensar sobre isso, fale, ixi, é tanta confusão, sabe de uma coisa? Eu vou tomar café com um bolo de fubá que eu ganho mais do que ficar ouvindo esse monte de conversa estranha a respeito desse assunto. Pois é, mesmo que a gente busque uma situação de conforto imediato, as questões permanecem. E quando a gente pensa em Jesus, Jesus amoroso, Jesus que tem misericórdia, Jesus compassivo, Jesus que abençoa as crianças, Jesus que conversa com a mulher samaritana, Jesus que cura o leproso, ressuscita os mortos, atenção, Jesus não se afasta da correção doutrinária e teológica. Jesus não diz, não, isso aí cada um tem a sua ideia, eu não vou ficar aqui discutindo com vocês aqui, eu vou ali comer um peixinho e já volto. Não, Jesus vai conversar sobre o assunto. É claro que ao fazer isso, você não precisa ser desrespeitoso, você não precisa se encher de ódio, você não precisa entrar numa relação de confrontação indevida com relação à pessoa, mas é necessário pensar e raciocinar corretamente. É necessário com sobriedade, com genuinidade, com uma atitude assertiva e clara, trazer a diretriz da parte de Deus para as pessoas. Até porque a gente sabe que a nossa vida, em qualquer aspecto, seja ela no ambiente social, seja no ambiente ético, seja no contexto pessoal, no contexto científico, no contexto da vida, tudo tem a ver com a melhor maneira de fazer qualquer coisa. Até quando você vai cozinhar, existe um ponto certo para a comida. Quando alguém vai preparar uma fórmula para um remédio, ele precisa ser criterioso. Quando alguém vai arrumar a mesa, quando alguém vai sair para uma entrevista, quando alguém vai conversar com a mãe, qualquer coisa, existe uma maneira melhor de fazer isso. Imagine, em relação a dirigir a nossa vida, será que a gente pode fazer isso de qualquer jeito? É claro que não. Então, na verdade, olha só, o conhecimento de Deus, o ensino sobre Deus, o ensino da teologia, certamente vai determinar o dia a dia. Então, às vezes a gente pode até não gostar muito da conversa, mas, por exemplo, se uma pessoa entende e pensa que a vida é só aqui, que não existe nenhuma realidade espiritual, que não existe nenhuma justiça final, não existe qualquer referência de certo e errado, e que tanto faz como você viver a vida, no final das contas, nada vai realmente acontecer com quem escolher viver da pior maneira possível. Pense bem, esse mundo se tornaria, e eu acho que em grande parte tem se tornado um caos, porque a pessoa, por exemplo, diz, quer saber, uma vez eu encontrei gente dizendo assim para mim, olha, na verdade, o que a gente faz aqui, fica aqui mesmo, depois a gente é exatamente igual uma planta, né? Você vive aqui, morreu, acabou, não existe nada que favoreça a justiça, não existe nenhum tipo de juízo sobre aquilo que é feito de errado. Que coisa complicada, e até mesmo na consciência de certas pessoas. Eu encontrei gente assim, determinada a fazer o mal e agir com injustiça na vida, e eu percebia que isso estava relacionado com a convicção dessas pessoas. Então, o que acontece? Quando esses saduceus chegam para Jesus com esse tipo de proposta de pensamento e com esse descaminho, Jesus vai diretamente corrigir o que eles estão dizendo. Então, preste atenção. Quando a gente acredita errado, em algum ponto vai dar errado. Se a pessoa pensa sobre Deus de uma maneira indevida, ela acaba
trazendo para o seu entendimento e para a sua vida uma série de confusões, equívocos, até um sofrimento desnecessário pelo seu entendimento incorreto. Por isso, a doutrina correta, claramente analisada, entendida e colocada em prática, faz toda diferença na vida. Sim, a teologia determina o nosso dia a dia. Olha que coisa interessante. Quando Jesus conversa com os saduceus, o que ele vai dizer? Ele vai direto ao ponto. Ele diz: vocês estão enganados. Quer dizer, essa história de uma mulher que na ressurreição vai ter que escolher marido porque ela tem vários maridos, quer dizer, é interessante porque tem gente que faz isso, né? Tem gente que pega um assunto mal entendido e vai levando às últimas consequências aquele raciocínio até entrar num labirinto sem saída para tentar com isso desvalorizar a importância do conhecimento bíblico teológico. Não é o caso. Jesus vai direto ao ponto. Ele não diz nem, olha pessoal, vamos conversar direito. Não, vocês estão enganados. Por quê? Olha que coisa interessante. Não conhecem as Escrituras. Se alguém quer ser discípulo de Jesus, se alguém quer caminhar com Deus, precisa conhecer a Deus e estudar a sua palavra. Jesus vai direto a vocês não entenderam o que Deus nos deixou revelados. E, aliás, vocês estão agindo como quem trabalha com o raciocínio limitado. Então, Jesus usa a frase: vocês não conhecem nem o poder de Deus, que é o caso de muita gente que às vezes quer analisar elementos da palavra divina com uma perspectiva humana muito limitada. E aí o que Jesus vai dizer? Na sequência ele diz, olha, não é discutível a realidade da ressurreição. E aqui a gente já descobre como a ressurreição é fundamental. A ressurreição é uma doutrina bíblica essencial. Ela mostra para a gente que não existe essa questão de o mundo do espírito, ele é importante, é elevado, e o mundo físico não vale nada. Ela rompe, né, com essa perspectiva de que uma pessoa que está em sintonia com o sagrado, com a divindade, é alguém que vive só no mundo metafísico, escatológico, e não se importa com a vida, a prática do dia a dia. Ela valoriza o corpo, a matéria, a criação, tudo isso, e ela diz, né, que a redenção final da parte de Deus traz de volta essa separação dolorida que envolve a morte, que é a separação do corpo do espírito. Então ela é fundamental, ela é básica, essencial, enfatizada na Bíblia e, aliás, o centro da história da própria realidade de Cristo Jesus está na sua própria ressurreição. Jesus ressuscitou e, como diz Paulo, essa é a principal razão da vitória da nossa fé, a nossa grande esperança, a ressurreição. Então Jesus diz, olha, o que acontece? Vocês não estão entendendo nada. Por quê? Porque diz Jesus, quando os mortos ressuscitam, atenção, não se casam nem são dados em casamento, são como os anjos nos céus. Então Jesus diz, olha, essa história que vocês estão levantando, ela não faz nenhum sentido, porque vocês estão olhando para a realidade do aqui e agora e transportando essa realidade para a futura redenção de maneira indevida. Ou seja, se você quiser se casar, com certeza não é no céu que isso irá acontecer. É uma realidade que diz respeito ao que Deus nos deixou no contexto que nós temos aqui agora. Então, não existe esse negócio de alguém ter que escolher lá na eternidade, né, depois da ressurreição, com quem vai estar casado. Não é o caso. E para quem pensa na realidade limitada como os saduceus tinham, pensando que Deus tinha nos dado diretriz, né, e um encaminhamento para viver a vida apenas aqui e agora, né, sob essa orientação divina, e que aquilo que acontece posteriormente não nos interessa tanto, Jesus vai direto ao ponto.
Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quer dizer, se Abraão morreu e ponto, acabou, Isaque morreu, acabou, Jacó acabou, eles não irão ressuscitar e a realidade deles não nos atinge, por que é que nós dizemos e falamos de Deus como Deus dos patriarcas de Abraão, de Isaque e Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas Ele é Deus dos vivos. Vocês estão muito enganados. Então observe como Jesus não deixa de lado uma conversa que envolve o ensino correto, a boa doutrina. Ele vai mostrar o valor do entendimento da teologia. Segundo, Jesus não, vamos assim dizer, põe panos quentes na situação. Ele vai contra o ensino dos saduceus e vai dizer, olha, vocês estão enganados. Terceiro, Jesus tem a base daquilo que ele está ensinando nas Escrituras e apresenta para a gente a ideia clara daquilo que Deus tem a nos oferecer é maior do que o nosso pensamento limitado. Por isso ele diz aos saduceus, vocês não conhecem o poder de Deus, e vai convidá-los a dizer, olha, convidá-los a pensar, se vocês querem entender sobre essa realidade, deixem de lado esses raciocínios irônicos limitados, porque eles não fazem sentido nenhum. Então, observe só como, sim, a teologia faz toda a diferença no dia a dia. Por isso você está mais do que convidado a se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e do ensino bíblico. Agora, a gente olha aqui e vê os grupos, né, da época de Jesus com as suas perspectivas diferentes. A gente vê a importância do ensino, da doutrina e da teologia. Mas como é que funciona isso? A gente deve entender que a fé é apenas um estudo cada vez mais aprofundado? Será que tem coisa que é mais importante do que outra? Você vê que Jesus, por exemplo, tem coisa que ele nem dá atenção e que para muita gente era importante. E tem outras que ele faz questão de ser assertivo. Então, como é que é essa história de que a teologia vai determinar o nosso dia a dia? Vamos acompanhar e entender essa realidade aqui na sequência dessa mensagem de hoje. Então, como nós pudemos observar aqui, Jesus entra nesse debate, vamos assim dizer, com os saduceus, porque a questão da ressurreição ela é vital. Isso quer dizer que se uma pessoa rejeita a ressurreição que tantas vezes é enfatizada e está presente na Bíblia, não há condições de entender adequadamente todo o restante da revelação bíblica. Por isso a gente vai ver a ênfase que a Bíblia dá, né, nessa dignidade do corpo, no valor de toda a criação e na ressurreição como, inclusive, a grande vitória do bem sobre o mal, a vitória da vida sobre a morte. E, portanto, a gente vai ver aí a importância fundamental da ressurreição de Jesus, né? A grande celebração do túmulo vazio, né? A palavra forte de Paulo que se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé. Mas ao mesmo tempo, esse Jesus que fala tanto disso, ele entrava em desacordo com os religiosos do seu tempo, nesse caso particularmente mais os fariseus, por causa de coisas, digamos assim, irrelevantes. A gente sabe que Jesus, por exemplo, criticou, né, o procedimento dos fariseus, dizendo, às vezes vocês vão coar mosquito e vão engolir camelo. Quer dizer que você pode dar uma importância muito grande para uma coisa absolutamente irrelevante e sem sentido, e uma coisa essencial e fundamental você deixa passar.
Então, é aquele negócio, a pessoa faz a casa, está preocupado com a qualidade do trinco da porta, só que esqueceu de colocar o telhado. Como assim? Esse negócio não vai funcionar. Então, quando a gente olha para isso, é importante a gente entender, e agora vamos pensar naquilo que é fundamental em termos de teologia. Então, a ressurreição é essencial. Então, dá uma olhada para a gente observar, né, como essa questão da ressurreição é tão valiosa. Você vê até lá no desfecho, né, quando o soldado romano está diante da cruz, né, e aí a gente vai ver, ele vai declarar, esse Jesus ele é o Filho de Deus, né? Jesus é o profeta, é o Messias, é o Rei, é o Salvador. Tudo isso é essencial, isso aparece lá no final de Marcos, um pouco além do texto que nós lemos. Mas quando a gente pensa numa realidade de perfil mais teológico, então veja bem, há certas doutrinas, certos ensinos, diretrizes da Bíblia, que sem esse entendimento, a gente sai prejudicado, porque isso é essencial para a salvação. Por exemplo, se a pessoa não admite que ela comete nenhum erro, se ele não aceita que ele é um pecador e que ele não tem nada do que ele deve se arrepender, ele se considera uma pessoa perfeita, isso é complicado. Primeiro porque isso certamente não é verdade. Segundo, que a pessoa não está sendo honesta e transparente com a verdade. Terceiro, que ela não tem a coragem adequada de dar a marcha ré e aceitar que ela precisa de ajuda. É como alguém que está muito doente e vai ao médico e diz, não, eu não preciso de remédio nenhum, você está reclamando e está criticando o meu organismo. Não faz sentido. Se a pessoa não entende que Deus providenciou a salvação e que Jesus é o Senhor, é o Messias, é o Filho de Deus, isso certamente vai ser um problema sério diante do que nos ensina a Bíblia. Então, há ensinos bíblicos que são essenciais para a salvação. Quer dizer, segundo a Bíblia, sem esses ensinos a pessoa não pode alcançar aí o fim da sede da sua alma, a sua própria salvação, o perdão dos seus pecados, a convicção da vida eterna. Tem outras coisas que também são importantes. Aí você preste atenção no nosso gráfico, que ele é muito didático e é importante. Mas as coisas não fazem diferença para a salvação, mas elas são essenciais em termos da doutrina. Por exemplo, se a pessoa entende adequadamente a triunidade divina ou não, isso não vai fazer com que ela seja salva ou deixe de ser. Mas certamente isso vai prejudicar a sua caminhada, porque isso é essencial em termos de doutrina. Se a pessoa não tem um entendimento adequado da Bíblia, ela acha que a Bíblia é palavra divina, mas que tem alguns pontos que ela não concorda, e aquele ponto talvez seja uma palavra humana. Isso não vai impedir uma pessoa que se arrependeu e que creu em Jesus e que nem entendeu muita coisa, que ela seja perdida, mas que vai prejudicá-la, vai. Então tem coisas que são essenciais para uma boa doutrina, e por isso é importante a gente saber sobre esse assunto e estudar. Tem coisa que é importante, mas, digamos assim, não é essencial. Por exemplo, os estudiosos da teologia, eles gostam de falar sobre o futuro, né? O que a gente chama de escatologia. Quando é que Jesus vem, se vai ter tribulação antes, se vai haver tribulação depois, se vai haver um reino de Deus aqui, de Jesus aqui na terra, se não, como é que vai ser isso? Será que isso vai definir a sua vida? Se você, como a gente diz, né, é pré-milenista ou é amilenista? É pré-tribulacionista ou é pós-tribulacionista? Com certeza, esses detalhes não vão fazer grande diferença na sua vida, isso não é tão essencial. Mas veja, é importante, sabe por quê? Porque, por exemplo, se a pessoa pega um assunto
teológico, escatológico meio complicado, e ela acha, por exemplo, incorretamente que Jesus volta amanhã, ela vai sair do trabalho hoje, ela vai parar de fazer as coisas, então interfere na vida da pessoa. E se uma pessoa acha que Jesus nunca vai voltar fisicamente, ele volta só no coração das pessoas, não é? Ele vai ter uma compreensão totalmente diferente da vida, tá vendo? Então tem coisa que não é tão essencial assim para a salvação ou para a doutrina, mas que se você entender errado, vai dar problema, porque a boa teologia ajuda a vida no dia a dia. Agora, é verdade que tem coisa que, sinceramente, é sem importância. Não tem importância grande. Às vezes a pessoa me pergunta, Saião, Deus quer que a gente faça, né, o nosso culto, a nossa celebração de manhã ou de noite? Sei lá. Não, mas lá no Salmo diz que aqueles que de madrugada me buscam, mas não tem só madrugada, tem outros momentos que as pessoas buscam a Deus. A gente deve orar de olho fechado ou de olho aberto? A gente deve orar de joelho ou vai tirar o joelho para orar? Como é que é? A gente, né, canta para frente ou canta para trás? Né? Quer dizer, tem um monte de coisa, me perdoe a sinceridade, que são coisas inúteis e absolutamente irrelevantes e desnecessárias, que não tem qualquer importância mesmo. E como é que a pessoa decide? A pessoa decide de maneira pessoal, particular. Qual vai ser o jeito do cabelo da pessoa, se vai vestir camisa amarela ou se vai ser azul. Isso não tem importância. Às vezes tem comunidades religiosas que gastam um tempão para dar prioridade a certos costumes, certas práticas, colocando essas práticas num valor tão elevado que a gente não encontra esse tipo de ênfase no contexto da Bíblia. Então, isso certamente não vai ser útil. Agora, tem uma coisa mais complicada ainda, é quando a gente chega, quando você viu no nosso gráfico, e vai discutir coisas que literalmente não tem pé nem cabeça. Tem coisa que é mera especulação. Então tem gente que chega assim, a Bíblia fala que Elias foi levado num carro de fogo, né? E tal. E onde é que ele está agora? Será que o carro já apagou o fogo? Será que o Elias está em algum lugar, em algum planeta? Será que ele deu uma parada em Marte, né? O que será que ele está comendo lá? Quer dizer, você percebe? Isso não faz o mínimo sentido. Algumas pessoas pegam certos textos à semelhança dos saduceus. Vê a história maluca dos saduceus? Não, o cara morreu, a mulher casou com outro. Quer dizer, tudo aquilo é especulação. Então, quando a gente estuda a doutrina e a teologia, que é tão importante, o ensino correto, a gente precisa separar aquilo que é essencial para a salvação, essencial para a doutrina, aquilo que é importante, mas não é tão essencial, aquilo que não tem importância e aquilo que é mera especulação. E para não dizer algumas coisas que literalmente a gente pode falar que é bobagem, não tem fundamento nenhum. Pensando sobre isso, a gente deve entender, quando a gente quer estudar a doutrina, valorizar o que nós aprendemos aqui sobre a ressurreição, tudo aquilo que nós temos, que nós aprendemos a respeito disso, de onde vem? Como é que isso historicamente chega para nós? Olha como é importante para a gente aprender a ter firmeza e, ao mesmo tempo, fraternidade, a ter convicção e não entrar numa postura de divisão desnecessária. O que é importante aprender? A teologia fundamental da cristandade, aquilo que nós entendemos sobre quem é Deus, quem é Jesus, a cristologia, a teologia propriamente dita, olha que coisa interessante, isso vem lá atrás dos pais da igreja, do cristianismo no primeiro século. E naquilo que é fundamental e essencial, toda a cristandade, incluindo protestantes, evangélicos, a tradição católica, a tradição ortodoxa, tem muita coisa em comum, e essa riqueza dessa teologia, dessa cristologia,
nesse aspecto está todo mundo bastante sintonizado. Agora, depois, nós temos certas coisas que nossa realidade, né, evangélica hoje bebe de que fontes? O nosso entendimento sobre a salvação e a Bíblia, a soteriologia e a bibliologia, vem da tradição que começa no ambiente da Reforma, né? Quando o mundo medieval se afastou muito da Bíblia e esses reformadores voltaram a ler a Bíblia, eles falaram, opa, a questão da salvação precisa ser olhada com mais atenção aqui. A questão do papel, da centralidade, da importância da palavra de Deus tem que ser reconsiderada. Então, essa base vem daí. Agora, essas coisas são muito fundamentais, mas preste atenção. Outras coisas como qual é a melhor maneira de organizar uma igreja, né, o que a gente chama de eclesiologia, né, que tipo de governo é melhor, como é que a gente faz a nossa liturgia, isso não é uma coisa assim que tem um jeito só que está certo e o outro está totalmente errado, né? Nós temos perspectivas sobre o Espírito Santo, as visões sobre escatologia, e aí nós temos gente da tradição batista, metodista, pentecostal, presbiteriana, de diversos grupos que contribuíram na história. E essas coisas são secundárias. Deus não é um Deus de denominação nenhuma. Há certas coisas que a gente pode ter a liberdade de ter diferença, ter as nossas convicções e ao mesmo tempo ter respeito e tolerância para quem pensa diferente, assim como Jesus nunca aceitou o tipo de legalismo e cerimonialismo dos religiosos do seu tempo, que consideravam importante demais uma coisa que era secundária. Então, nesse sentido, nós temos o que a gente chama de diferenças em aspectos secundários. De maneira prática, vamos dar uma olhada nesse quadro que eu quero compartilhar com vocês, para vocês assim olharem de maneira prática algumas coisas que a gente pode dizer, olha, isso é importante, isso é vital, isso é essencial, isso é secundário, vamos dizer, não é algo pelo qual a gente deve ter qualquer tipo de discussão propriamente dita, né? Aquele negócio, a gente não pode, né, procurar pelo em ovo, né? Ou procurar, como diz o pessoal na conversa popular, chifre em cabeça de cavalo, né? Ou seja, tem coisa que realmente a gente não faz sentido, né, colocar num patamar que não merece essa discussão. O que nós temos lá? Dê uma olhada, nós temos algumas verdades essenciais. Que verdade essencial, assim como é a ressurreição? A triunidade de Deus, a autoridade das Escrituras, a salvação em Cristo, a salvação pela fé e pela graça, morte e ressurreição de Cristo. Não dá para se dizer sou um cristão bíblico e abrir mão dessas verdades. Não, nesse aspecto a gente tem que estar muito claramente convicto e definido. Agora, a verdade menos importante, secundária, por exemplo, a forma de batismo. Tem importância? Tem. Mas se a pessoa batizou com muita água ou pouca água, de uma forma ou de outra, isso não é tão importante como a morte e a ressurreição de Jesus. A discussão sobre predestinação e livre-arbítrio. Grupos cristãos têm posicionamentos diferentes. Tem importância? Tem, mas é algo que tem tanto valor como a autoridade das Escrituras? É claro que não. A posição sobre o milênio, o valor das línguas, sinais e dons milagrosos, o tipo de governo de igreja, isso está num outro patamar. Então veja como é importante ter convicção e saber, né, que a teologia influencia o dia a dia e, ao mesmo tempo, ter tolerância e conviver com quem pensa um pouco diferente, porque, apesar da diversidade, somos irmãos e a verdade deve ser amiga dessa unidade onde tolerância, bom senso
fazem todo sentido. Em termos de práticas, vamos dar uma olhada? O que a gente pode ver lá? Dá uma olhada comigo nesse quadro aí. Por exemplo, há certas coisas que a gente sabe que são claramente certas. Ninguém vai justificar um assassinato, ninguém vai justificar promiscuidade, ninguém vai justificar idolatria. Mas, por exemplo, há certas coisas que a gente define como questões de ética situacional. Por exemplo, diversões. Tem diversão, ela é certa ou errada? Depende. Há diversão que pode estar certa dependendo da situação. Há diversão que pode não estar certa. Tomar vinho é uma coisa sempre certa ou sempre errado? Depende. Se a pessoa tem problema com isso, se isso vai trazer algum tropeço e problema, se no contexto cultural isso é visto de uma maneira diferente, tem que prestar atenção a isso. Servir ao exército. Servir ao exército para quê? Para defender o país? Ou para atacar um outro país mais fraco para dominar sobre aquele país injustamente? O que a gente está fazendo? Comer carne que era dada aos ídolos. Isso é certo ou errado? Paulo fala sobre isso em Coríntios. Quer dizer, ele não diz, olha, comam lá o que tiver no mercado sem perguntar. Mas se você comer e isso não está fazendo bem para você no sentido espiritual e emocional, não coma. Usar véu ou uma coisa equivalente, como acontece em 1 Coríntios 11, isso não é uma coisa em absoluto sempre certo ou sempre errado. A gente precisa decidir em cada situação. E tem coisa que é de perfil pessoal. Por exemplo, o esporte que a pessoa pratica, o tipo de comida que ela come. Ouvir música, o tipo de música que a pessoa gosta ou não de ouvir, o estilo de vestimenta, ou mesmo a liturgia da igreja, essas coisas elas trazem para a gente o privilégio e a responsabilidade de usar com bom senso a liberdade para fazê-la da melhor maneira possível. Ou seja, de qualquer maneira, eu preciso estar sendo responsável diante da minha consciência, preciso estar amando a Deus e amando ao próximo em qualquer decisão que eu tomar. Diante disso, a gente hoje deve ser motivado e incentivado aqui a crescer no nosso conhecimento da teologia com bom senso. Eu convido você a estudar mais, a se aprofundar na sua vida, porque o ensinamento mal encaminhado certamente vai deixar o nosso caminho mais complicado. A gente precisa de aprofundamento, de bom entendimento, de equilíbrio, porque a grande verdade, como nós vimos na postura e na atitude de Jesus, de Paulo e dos apóstolos, é que sim, a boa teologia, na verdade, abençoa o dia a dia. Deus abençoe a sua vida e a sua boa teologia. Amém. E nesse momento eu quero convidar você para nosso tempo de oferta. E esse tempo é muito especial da nossa celebração. Por quê? Porque é um momento onde você pode participar de uma forma muito ativa de tudo aquilo que envolve os projetos que a IBNU tem de levar não só a mensagem do Evangelho para todas as pessoas no mundo inteiro, aqui em São Paulo e em todos os cantos do planeta, como também pessoas que estão passando por momentos de extrema dificuldade, seja essa dificuldade financeira, seja essa dificuldade médica, seja a dificuldade que está sendo sal e luz do mundo. Nós queremos convidar você a participar disso. Sabe que nós temos situações e grupos aqui, por exemplo, na nossa IBNU, de médicos que têm viajado por vários lugares, tanto aqui do Brasil como também de fora, levando cuidado hospitalar, amor humanitário realmente para que pessoas possam entender a graça de Deus de uma forma muito especial, através desse cuidado da saúde. Nós temos pessoas levando isso através da educação, alcançando crianças em vários lugares, tanto aqui do Brasil como também de fora do Brasil, transformando o futuro daquelas crianças
e transformando não só o futuro material daquilo que vai ser a educação delas, mas é claro também trazendo uma mensagem de esperança que o Evangelho tem. E é por isso que você deve participar conosco agora desse momento. Eu quero que você nesse momento coloque diante de Deus a sua vida, os seus recursos e como você pode ser uma grande bênção. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor tem dado oportunidades para cada um de nós de sermos uma grande bênção, de sermos sal e luz, de continuarmos como corpo de Cristo, alcançando outras pessoas nas necessidades que elas têm. E a IBNU, Pai, tem dedicado o seu tempo de existência em alcançar essas pessoas. E temos usado os recursos que o Senhor tem nos dado nessa direção de perceber as necessidades que as pessoas têm e ajudá-las naquilo que é a sua necessidade. E é por isso que eu quero colocar diante de Ti nessa hora, Pai, cada um que está nos assistindo, para que essas pessoas possam, nesse momento, em oração, colocar os seus valores, colocar as suas posses, os seus bens, também como parte da devoção e dedicação que elas têm a Ti, para que esses recursos possam alcançar mais e mais pessoas em todo o mundo. E quero também colocar a liderança da IBNU nos Teus caminhos e nos Teus cuidados, para que usem esses recursos de forma que realmente possa ser uma grande bênção em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Agora, em outubro e novembro, a gente está com uns cursos muito especiais aqui na IBNU. Então, você não pode perder. A gente vai contar um pouquinho sobre como foi a história da igreja, como é que essa mensagem do Evangelho se espalhou pelo mundo, como é que foi isso na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, no Brasil. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre a nossa história como igreja, como comunidade da fé. Então você não pode perder. O outro tema muito importante, a gente vai ter teologia, liberdade e escravidão. A gente vai falar um pouquinho sobre 2 livros bem interessantes, que é Tiago e Filemão. Então é muito, muito especial. A gente vai falar sobre essa liberdade que nós temos hoje, não só assim no mundo, mas também a liberdade que nós temos em Cristo. Então você está convidado, você precisa estar com a gente para estudar esses livros. Quando que são? São de quarta-feira e quinta-feira, às 19 horas. Então, vem estudar com a gente. A IBNU está presente como uma comunidade que recebe pessoas tanto presencialmente aqui em São Paulo, mas também para você que está em qualquer lugar do mundo e que queira fazer parte da nossa igreja como membro online. Nós temos um grupo de novos membros em que nós apresentamos a IBNU com um pouco mais de detalhe, aquilo que é a teologia e a compreensão da IBNU sobre os temas mais importantes da nossa identidade em uma série de encontros. Nós temos 2 grupos que funcionam completamente pela internet, são encontros virtuais às segundas e às quartas-feiras. Se você tem interesse de participar desse Geek, Grupo IBNU para a comunidade online e para novos membros, então entre em contato com a Conexão e faça parte do nosso Geek de novos membros. Esse aviso é um reforço para a convocação que já foi enviada a todos os membros da IBNU, que no dia 22 de outubro, na sede da IBNU, nós teremos a nossa Assembleia Extraordinária nesta manhã de domingo do dia 22. Todos que são membros da igreja devem participar para tomar as decisões ali importantes e pertinentes à Igreja Batista Nações Unidas. Estamos chegando ao fim de mais uma celebração da IBNU. Você
foi nosso convidado especial para participar desse momento de adoração, de ouvir a palavra e a reflexão, mas nós também pedimos que você compartilhe isso com outras pessoas, que outros possam também fazer parte da IBNU, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por meio daquilo que tem sido o nosso esforço como povo de Deus, de agradecer por aquilo que temos recebido, de clamar por aquilo que tem sido a necessidade das pessoas ao nosso redor, e nós pedimos então que você faça parte desse momento compartilhando com outras pessoas a alegria de nós rendermos a Deus, de nós dedicarmos a Deus essa grande festa que é a celebração ao Senhor. Compartilhe desse conteúdo, siga a IBNU naquilo que são as redes sociais, o Instagram, também nós temos a conexão para que você receba os conteúdos diariamente que nós temos compartilhado, e nós desejamos que você tenha uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Não fica bem a gente passar bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor